Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Salvina Freitas e eu estou novamente aqui trazendo para vocês mais um conteúdo para a gente discutir juntos. E hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências e a aula, o conteúdo é sobre animais invertebrados. Vocês lembram que na aula número 1 nós falamos de animais vertebrados? Pois agora vamos falar dos invertebrados. Mas antes, eu quero lembrar vocês que nós estamos na TV Nova, o canal 22, de 7 da manhã às 8 e à tarde de 13 às 14, para que vocês assistam às aulas. Caso vocês não tenham tempo, vocês vão lá no YouTube, clica lá Escola na TV Abreu Lima e assiste no conforto do seu lar, na hora em que você tiver tempo, tá bom? Então, não esqueçam e vamos trabalhar juntos. Como eu disse a vocês, hoje nós trazemos o conteúdo Animais Invertebrados. Então, ainda falando sobre animais, como eu disse a vocês, a aula número 1 de ciências foi sobre animais vertebrados e hoje a aula número 2, animais invertebrados. Esse grupo de animais não apresentam esqueleto interno e costumam ser conhecidos pelo seu corpo mole. Então, essa é a primeira característica que a gente mostra sobre animais invertebrados. Eles têm o corpo mole e não possuem a coluna vertebral, né, os ossos, diferente dos vertebrados. Então, nós temos aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Né? Temos o gafanhoto, o siri, o lacral, a aranha e muitos outros que no decorrer da aula a gente vai tendo oportunidade de visualizar, tá bom? Animais invertebrados, como a gente já tinha dito antes, eles não possuem a coluna vertebral e têm o corpo mole. Essa é a principal característica para diferenciá-los dos vertebrados. É importante aprender muito mais sobre eles. Temos aí mais outro exemplo. Vimos agora a borboleta, que também é um animal invertebrado. Os invertebrados são encontrados nos mais variados ambientes, não sendo possível descrever apenas um habitat para essas espécies. Encontramos no ambiente marinho e de água doce e no ambiente terrestre. Então, vejam só, os invertebrados, eles são encontrados nos mares e oceanos, eles são encontrados na terra, eles são encontrados no ar. Então, estão em diferentes habitat, não é concentrado, né, em algumas áreas, eles estão espalhados por todo o universo. Existem ainda espécies que vivem dentro do corpo de outros animais, que são chamados de parasitas. Até nós, homens, também podemos ter animais invertebrados dentro, né, do nosso corpo. Mais na frente a gente vai verificar que animais são esses, que podem estar dentro do corpo do homem também. Quais são os grupos dos animais invertebrados? Os molúsculos, os crustáceos, os equinodermos, os artrópodes, os anelídeos, os nematódeos, os platelmintos, os quinidários, os poríferos, os mariápodes. Então, esses animais invertebrados, eles são divididos em 33 tipos, mas não são todos que são de nosso conhecimento, não. Os livros não mostram todas essas espécies detalhadamente. Só se algum cientista, né, se interessar em estudar o conteúdo, né, o assunto, aí ele se aprofunda mais nas espécies.
Vale informar que somente alguns deles são mencionados nos livros didáticos. Então, como eu falei para vocês, são nomes científicos, né? Alguns a gente acha até difícil de pronunciar, né? E outros não estão nos livros. Eles aparecem apenas com os exemplos, né? O nome dos animais, que a gente vai também mostrar para vocês. Então, aqui nós temos o quadro de animais invertebrados. Os políferos são as esponjas. Os platelmintos são as tênias. Tênias é um tipo de verme que vive dentro do corpo dos animais. Os nematóides, que são as lombrigas, outro também que pode estar dentro do corpo do homem. Lembra que eu falei para vocês? Os anelídeos, que são as minhocas e as sanguessugas, que são encontrados aí na terra. Os equinodermos, que são as estrelas do mar. Os quinidários, que são as águas vivas, aquelas que queimam quando estamos na praia, devemos ter cuidado. E também os corais, que também estão presentes no mar. Os crustáceos, esses são bem conhecidos da gente, né? Os caranguejos, os siris, servem até para nossa alimentação, ó, delícias. Os artrópodes, que são as aranhas, os escorpiões, as borboletas, que a gente vê também facilmente aí na terra. Os mariápodes, que são as centopeias, os embuás, as lacraias. E os molúsculos, que são as lesmas, os caracóis, as mulas. Quais são os grupos de animais de invertebrados? Então, a gente já viu, né, os nomes, como eu disse a vocês, científicos, difíceis, mas que quando a gente vai mostrando o exemplo, vocês percebem que já viram, que conhecem ou já ouviram falar. Então, aí mais alguns exemplos mostrando o nome científico e o animal, o desenho para que vocês observem. O artrópodes, que é a aranha. O molúsculo, né? Os caracóis, que também é fácil se ver por aí, mas tenham cuidado com esses que vocês encontram por aí pela rua, viu? Eles estão contaminados. Mas existem alguns molúsculos que são cuidados, criados pelo homem e que servem também para a alimentação. Os anelídeos, né? Que são as lombrigas. Os platelmitos, que são as tênias, que também é um tipo de verme, né? Os nematóides, que são as lombrigas, o equinodermo, a estrela do mar, o quinidário, a água-viva, e os poríferos, que são as esponjas, encontrados também nos mares e oceanos. Animais invertebrados. Vamos agora falar de alguns grupos que são bem conhecidos nossos e que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. Então, nós temos primeiro o grupo dos molúsculos. Os molúsculos são animais invertebrados de corpo mole que, em sua maioria, apresentam conchas protetoras. Algumas espécies, como polvos e lesmas, não apresentam conchas. E outras, como as lulas, a concha é interna e reduzida. Então, como eu disse a vocês, os molúsculos, eles são conhecidos nossos, né? Tem gente que até se alimenta, né, do polvo. Eles têm algumas espécies, como a gente encontra, a concha protetora, que não é à toa, né? É uma forma de defesa do corpo do animal e que aquilo ali não são ossos, viu? Não são vértebras. Ele é duro, aquela casca, porque tem um excesso de sódio, de carbonato e fica mais denso. Olha aí um exemplo, a concha, o pé e a cabeça de um molúsculo, o caracol, né, que é muito conhecido
de vocês, ou nosso mesmo. Os molúsculos, entre seus representantes, os mais conhecidos podem ser mariscos, ostras, lulas, polvos e caramujos. Esses animais podem ser encontrados tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Quem não gosta de comer um marisco, uma ostrinha de coco, né? Uma delícia. Então, estamos falando de animais invertebrados e que são bem conhecidos nossos, os molúsculos, e que a gente pode utilizá-los na nossa alimentação. Temos aí alguns desenhos, né? A lula, a ostra, o polvo, o nautilus, que é um tipo de concha, o caracol e a lesma. Desses aqui que a gente apresenta, o caracol e a lesma, eles são terrestres, né? Eles estão vistos por aí nos jardins, nas árvores, nas plantas. Você sabe qual é o habitat do molúsculo? Os molúsculos são animais invertebrados que apresentam um corpo mole, o qual em algumas espécies estão protegidos com a concha. Eles são encontrados tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. E esse ambiente aquático ele pode ser no mar, em água salgada, ou no rio, em água doce. Animais invertebrados. Outro grupo de animal invertebrados para a gente trazer para vocês, que é bem conhecido nosso, bem comum, né, no nosso dia a dia, que são os crustáceos. Eles também servem para a nossa alimentação. Os crustáceos são animais invertebrados pertencentes ao filo dos artrópodes. Filo é o tipo, né, o tipo dos artrópodes. São exemplos os camarões, as lagostas, as cracas, os caranguejos e os siris. Eles vivem em ambiente aquático, que pode ser doce ou salgada. E lembrando que aquela casquinha do siri e do caranguejo não é osso, é uma proteção, uma cartilagem mais densa de proteção do corpo desse tipo de animal, mas que não é osso, eles são invertebrados. Os crustáceos, nós temos aí alguns desenhos, né, alguns exemplos de camarões, né, de siris, muito bom, muito gostoso por sinal, bem preparadinho. Dica: algumas espécies podem viver em ambiente terrestre, como os tatuzinhos de jardins ou bichos de conta. E esses bichos de jardim são pequenos besourinhos que são encontrados nos jardins, nas graminhas, certo? Que são desse grupo também de crustáceos. Os crustáceos, caranguejo, camarão, eles são animais artrópodes que possuem uma crosta protegendo o corpo em sua maioria. Então, como eu disse a vocês, não é osso, é uma proteção, uma cartilagem mais densa para proteger o corpinho dele. E a respiração deles é através das brânquias. São de grande importância à cadeia alimentar, pois servem de alimentos para os peixes e para outros animais, inclusive para o animal homem, que se alimenta, né, desse tipo de crustáceo e que é uma delícia. Os crustáceos são animais invertebrados, incluídos no filo Arthropoda. Filo, como eu já disse a vocês, são os tipos. Apresentam, assim como outros artrópodes, o exoesqueleto e as apêndices articuladas. O exoesqueleto desses animais em geral, são rígidos em decorrência da presença do carbonato de cálcio. Olha aí que eu falei para vocês. Então, eles têm aquela casca densa por conta da presença do carbonato de cálcio, que faz com que fique mais a pele mais durinha, formando uma casca, né, uma crosta. Esses animais com
maior número de espécies, dos quais se dividem em quatro grupos. Crustáceos, mariápodes, quelicerados, que são os aracnídeos, as aranhas, os escorpiões, e os insetos. Então, lembra o que eu disse a vocês? São muitos grupos e que eles estão também subdivididos, por isso que tem aquela imensidão, né, de tipos. Grupo de invertebrados do tipo artrópodes. Das diferenças anatômicas, todos os animais compartilham algumas características essenciais. Eles não têm crânio e nem possuem coluna vertebral. Então, isso é comum a todos os tipos de animais chamados de insetos. Alguns representantes são muito conhecidos, como os besouros, as borboletas, as abelhas, as vespas, as moscas, entre muitos outros. O que é exoesqueleto? Característica que define esse grupo é um sucesso com função de sustentação externa, ponto de apoio e músculo de revestimento. Como eu já tinha dito a vocês, nós temos os vertebrados têm esqueleto e os invertebrados exoesqueleto, que não são ossos. O tipo mais conhecido dos artrópodes são as aranhas, os escorpiões, né, os caranguejos. E a gente já sabe que eles têm ausência de ossos, né? Alguns têm cartilagens mais densas, outros não. E o tipo dos insetos, que também é muito comum, muito conhecido, né? Que todos nós conhecemos, né? Os besouros, os moribundos, as aranhas, as moscas, as abelhas, né? As borboletas. Então, eles são seres extremamente diversificados, tanto pelo tamanho, pela forma de alimentação, pelo tipo de reprodução e principalmente pelo habitat. Como eu disse a vocês, existem aquáticos, terrestres, aéreos e por aí vai. Em todas as partes da Terra a gente pode encontrar os invertebrados. E agora chegou a hora do desafio, que é um desafio bem legal. Vocês vão utilizar uma ferramenta que nós temos muito importante, né, a internet, para fazer esse desafio. Então, eu trouxe para vocês uma relação de invertebrados para que vocês pesquisem, né, vejam fotos, curiosidades, características. Esta é a primeira parte. A segunda parte é para que vocês, no caderno de vocês ou em uma folha, vocês coloquem um desenho correspondente a um desses animais que vocês pesquisaram. Vocês vão escolher 2 deles e vão apresentar o desenho, apresentar as características, tá certo? Como nós temos aqui de exemplo. Aqui nós temos uma borboleta, tem lá animal invertebrado borboleta, pertence ao grupo dos artrópodes e à classe dos insetos. Temos também um caracol, dizendo aí as características dele, o grupo que ele pertence. Então é isso que vocês vão fazer, escolher 2 daqueles que vocês pesquisaram e apresentar sim, tá bom? Então, eu quero também trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que 97% de todos os animais que existem na Terra são invertebrados? Já ouviram falar nisso? Pois é isso mesmo, o grupo de invertebrados é o maior grupo de animais do mundo, do planeta. Então, vocês podem também fazer uma pesquisa e procurar isso aí que a professora Salvina está trazendo para vocês. 97% dos animais de toda a Terra, de todo o planeta, são invertebrados. Então, fica a dica para vocês. Até a próxima aula. E é isso aí. Depois trazemos mais novidade. Tchau!